Bem, pessoal, então vamos lá. Vamos falar hoje sobre geometria molecular, tá? E o seguinte, a geometria molecular, é, na verdade, é como a molécula vai se comportar, né, no espaço. Como é que é a estrutura geométrica dessa molécula no espaço? Como é que ela se organiza? Qual é a forma aparente, tá? E que tipo de geometria nós poderíamos comparar essas moléculas, tá? Então é isso que a gente vai dar uma olhada e tentar entender melhor, ok? Então vamos lá. Começar a passar aqui para vocês para que vocês possam entender. Então, ela mostra como os núcleos dos átomos estão posicionados uns em relação aos outros. Como é que você tem o átomo central e aqueles átomos que estão à sua volta, tá? E essas ligações, nós vimos que existe ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica, tá? Então, esses três tipos de ligação vai formar a geometria. O que normalmente nós costumamos observar são a geometria nas moléculas, ou seja, aqueles que têm ligação covalente. Porque o que tem ligação metálica, na verdade, é uma nuvem de elétrons. E na ligação iônica, certo? Existe sim um certo tipo de geometria, mas não tem uma organização tão bem apurada como na ligação covalente, que nós vimos que tem a ligação, a fórmula iônica, a fórmula estrutural, né, e a fórmula molecular. É justamente a organização dessa fórmula estrutural que nós conseguimos dar aí a forma geométrica da molécula, tá bom? Então vamos lá. Vocês estão vendo aí, ó, os tipos de geometria que nós podemos encontrar, tá? Então, essas são as principais classificações que nós vamos dar a algumas moléculas, tá bom? Tem moléculas que realmente não tem como a gente fazer isso, não tem como a gente colocar uma geometria específica, já que às vezes não há como fazer isso de forma aparente, tá bom? Mas, de maneira geral, boa parte das moléculas conseguimos, tá? Então, os tipos de geometria que nós vamos trabalhar será angular, linear, piramidal, trigonal plana e tetraédrica. Então, você tem aí, pode encontrar ainda bipiramidal, você pode ter ainda piramidal de base triangular, piramidal de base retangular. Então, existem outros tipos de geometria, certo? E já adiantando para vocês, esse assunto que nós vamos ver, como eu já disse, vai gerar um trabalho, certo? E como será esse trabalho? A gente vai confeccionar bolinhas, certo? Vamos confeccionar as bolinhas, vamos colorir essas bolinhas, tá? E vamos montar essa geometria, as geometrias de algumas moléculas. Então eu vou mostrar para vocês como vai ser o passo a passo, vou mandar o roteiro para vocês, certo? Como fazer essas bolinhas, para não ter que comprar material, porque compra de material gasto de dinheiro é desnecessário. Então a gente pode tentar fazer de forma caseira mesmo, tá? Então vamos montar essas bolinhas, né? Vamos confeccionar em casa. E aí, a partir disso, a gente vai montar essas estruturas, tá bom? E fazer a apresentação. E isso vai valer uma nota, ok? A gente vai estar estudando de forma mais prática para o entendimento ficar melhor. Tranquilo? Dá para ser? Dá para a gente fazer isso? Hein, povo?
Sim, beleza. Vai fazer de forma simples, prática. Eu vou dar algumas opções para vocês fazerem, não precisa necessariamente que todo mundo faça do mesmo jeito, certo? Eu vou dizer, ó, tem essas formas de fazer. E aí a pessoa vai se adequando da melhor maneira que conseguir os materiais em casa. Quem tiver uns materiais faz de um tipo, quem tiver de outros materiais faz de outro tipo. E assim nós vamos montando, tá bom? E no final a gente vai e faz a exposição numa aula mostrando como ficou cada conjunto de moléculas, cada conjunto de geometria, né, que vocês conseguiram montar, tá bom? Então é o seguinte, moléculas diatômicas, tá? Então, o que são moléculas diatômicas? São moléculas que têm dois átomos. Você tem diatômicas, são dois átomos, triatômicas, são três átomos, certo? Tetraatômicas, que são quatro átomos, e aí vai, tá bom? Então, todas as moléculas diatômicas obrigatoriamente têm geometria linear. Por quê? Porque aparenta uma linha. Geometria linear lembra uma linha, certo? Então, todas as vezes que aparecer qualquer tipo de molécula que só for formado por dois elementos químicos, sejam iguais ou sejam diferentes, você vai dizer que o tipo de geometria que está acontecendo vai ser a geometria linear, tá? Porque dá aparência de uma linha. Alguma dúvida sobre isso? Hein, pessoal? Dúvida sobre isso? Não. Dois átomos, moléculas diatômica, consequentemente, geometria linear. Então, por enquanto, não, né? Ok, vamos lá. Moléculas do tipo AX2. O que é AX2? AX2 é o tipo de molécula em que você tem um átomo central e ligado por dois. Estão me escutando? Vitória, não está me escutando direito, não? Tá mudo para tu, Vitória? É, saiu de novo. Deixa eu ver se ela entra. Melhora o som dela. Então, veja bem. Então, moléculas do tipo AX2 significa dizer que você tem um átomo central e dois átomos iguais de cada lado, um de cada lado, tá certo? Que é esse exemplo que vocês têm aí, H2O e CO2. Então, se o átomo central A, certo? Que é esse que você está vendo aí da água, se o átomo central A possuir um ou mais pares de elétrons disponíveis, a molécula é angular. Como assim, professor? A molécula é angular? Porque, na verdade, ó, eu tenho, deixa eu escrever aqui que vocês vão entender melhor. Ó, eu tenho a água aí, certo? Oxigênio, se você lembrar da distribuição eletrônica, ele é da família 6A. Ele tem 6 elétrons na última camada. Então, como ele tem 6 elétrons na última camada, você coloca ó, dois em cima, dois embaixo e liga aqui com o hidrogênio. Então, essa é a organização da água, certo? Então, se você observa, sobram elétrons, ó, dois pares de elétrons em cima, dois pares de elétrons embaixo. Quer dizer, um par de elétrons em cima, um par de elétrons embaixo. Então, se você observar, sobra elétrons. Então, quando isso acontecer, que você tiver três elementos, três, a gente antes viu com dois, né, de molécula diatômica, são dois átomos, tudo linear. Agora nós estamos vendo molécula com três elementos.
no qual você tem um central e dois átomos iguais, um de cada lado. Então, se você tiver esse átomo central sobrando elétrons, como vocês estão vendo é o oxigênio, que está sobrando, aí você vai classificar ele como sendo angular, certo? A classificação é angular. Se por acaso você tiver a situação de ter, por exemplo, olha aqui o CO2. Como é que fica o CO2? Ó? O carbono, ele é da família 4A, ele precisa de 8 elétrons. Aliás, ele precisa ter 8 elétrons na camada, só tem 4, faltam 4. Então você tem o carbono com 2 elétrons de cada lado, que liga ao oxigênio, que tem 6 e precisa de 2 para ficar estável, um de cada lado. E aí você faz as ligações. Quando você faz a ligação, o que é que acontece? Não sobra, não tem nenhum elétron livre aqui no carbono. Ó. Não tem nenhum elétron livre, certo? Então, quando não tiver elétrons sobrando, que não foram compartilhados, no elemento central, a gente diz que mesmo tendo 3 elementos, vai ser geometria linear. Certo? E se por acaso você fez a mesma organização e sobrou, certo? Sobrou elétrons, a gente diz que é angular. Então, fez a estrutura, ó, fez a estrutura, sobrou elétrons, angular. Fez a estrutura, no átomo central não sobrou elétron, linear. Ok? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Por enquanto está indo tranquilo. Ok. Vamos ao exercício. Franklin, pode sobrar, assim, dois pares, que tu está dizendo? Pode sobrar um par ou dois pares, tá? Não importa se é um par ou dois par. O importante é que você observe se há sobra no átomo central. Vocês estão vendo que, por exemplo, nessa linear, o CO2, o oxigênio está sobrando elétrons. Mas eu não vou olhar os elementos que estão na periferia, né? Quer dizer, na parte mais externa. Eu tenho sempre que observar para classificar é o elemento central, tá? Não esquece, é o elemento central. Não é o elemento da periferia, não. É o elemento que está no centro. Nesse caso aqui, o carbono e o oxigênio. Eu não vou olhar os elementos que estão fora. Então, se sobrar pelo menos um parzinho de elétrons, pelo menos um, você já classifica nessa situação como sendo angular. Se não sobrou nenhum, aí você classifica como linear, certo? Então, vamos lá. Deixa eu só tirar essa. Pronto. Ó. Justamente isso que eu estava falando, né? Ele mostrou aí. Você observa aqui, ó, que está sobrando esses elétrons. Deixa eu colocar de vermelho. Está sobrando aqui esses elétrons, tanto em cima como embaixo. Então, sobrou, por isso que é angular. E no caso do carbono, não sobra nada, ó, tá? Por isso que é linear, tá certo? Como eu tinha explicado para vocês. Moléculas do tipo AX3. AX3 significa dizer que é um átomo central e 3 átomos iguais na periferia, na parte externa. Ó, com o que você estava vendo antes era AX2, era um átomo central e 2 iguais na parte externa. Agora a gente está vendo um átomo central e três na periferia, certo? Quer dizer, na parte externa. Quando isso acontecer, for 4 elementos, um central e 3 iguais, né, na parte externa, a gente vai classificar de forma piramidal ou trigonal plana. Como assim, professor? Como é que a gente vai diferenciar quando é piramidal ou quando é trigonal plana? Então, é o seguinte: se o átomo central A possui par de elétrons disponível, você vai dizer que é piramidal.
Se por acaso o átomo central A não possuir, você vai dizer que é trigonal plana. Como assim, professor? Vamos ver um exemplo. Ó, eu vou pegar um exemplo aqui. Vou pegar. Já está vermelho. Pronto. Eu vou pegar o nitrogênio, certo? O nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada, ó. 2, 3, 4, 5. Então, para estabilizar, ele precisa de 8. Aí vem 3 hidrogênios, ó. Eu tenho um hidrogênio aqui, com uma ligação, outro hidrogênio aqui, com outra ligação, e outro hidrogênio embaixo, com outra ligação. Então, se você observar, ó, tá sobrando um parzinho de elétrons em cima do nitrogênio. Como tá sobrando um par, pelo menos um par de elétrons, certo? Sobrando, eu vou classificar como sendo piramidal. É diferente, por exemplo, do boro, tá? É diferente, vou mostrar para vocês agora, o boro. Olha o que é que acontece com o boro. O boro, ele tem apenas 3 elétrons. Vai compartilhar esses 3 elétrons, ó. Hidrogênio, 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 tá? Então, se você observar, o que é que vai acontecer? Não sobra, não sobra elétron nenhum do boro. Então, como não sobra do boro nenhum elétron, trigonal plana. Já na piramidal, você vê aqui em cima, ó, que há uma sobra de elétrons do nitrogênio. Ok? Perguntas? Tem algum cálculo, tipo, sem ser por esse desenho, assim, mais um cálculo em si, para fazer isso? Não, cálculo não, zero. Você não tem como calcular isso, não. Matematicamente falando, com uma formulazinha, não tem, Hum, certo? Você tem que realmente ir pela observação mesmo. Você vai montar a estrutura, né? Você vai observar a estrutura, certo? Por exemplo, se tem 4 átomos, 5 átomos, 2 átomos, 3 átomos, aí essa estrutura que você pega a molécula, vê qual se encaixa essa molécula, faz a parte estrutural dela, ou iônica, como eu estou fazendo, para saber essa questão dos elétrons, e aí você classifica, tá? Isso é a forma mais indicada para se fazer, certo? entendi. Entendeu? Mais alguma pergunta, pessoal? É porque nessa aqui da esquerda o H não ficou em cima. Nessa da esquerda, o hidrogênio ficou em cima, Sim, porque lembra que eu mostrei na outra lá, na questão da angular? Toda vez que você tem elétrons, ela dá uma inclinação. É como se hum, esses elétrons empurrasse essas, esses pazinhos de elétron, né? Esse compartilhamento um pouco mais para baixo. É como se a força dos elétrons estivesse empurrando um pouquinho, dando esse ângulo diferenciado comparado com a trigonal plana, que não tem elétron sobrando, e por isso não tem essa força para empurrar essas ligações para baixo. Deu para entender? entendi, entendi. Mais alguma pergunta, pessoal? Pronto, então vamos lá. Continuando, então, a gente vai ver agora, tem essas figurinhas, como é que a gente vai avançar. Pronto. Ó, justamente os exemplos que eu tinha mostrado para vocês. A diferença é que do lado direito aí, ele usou o boro, só que no lugar do hidrogênio ele usou o flúor, tá bom? Mas também recai sobre aquilo que a gente estava conversando.
Então, no caso, ó, desse de nitrogênio, né? Tricloro azoto, ou então pode ser tricloro de nitrogênio, né? Ó, você nota que tem um pazinho de elétrons em cima aqui, sobrando, tá? Você tem um pazinho de elétrons sobrando. Então, com isso, piramidal. O outro, você não tem elétron sobrando, tá certo? Aí fica classificado como trigonal plana, tá certo? Ou também o pessoal chama trigonal plana, ou então triangular, tá? Trigonal plana ou triangular. Pode ser também chamada essa trigonal plana, tá certo? Agora, a X4. Essa AX4 é um átomo central e quatro átomos iguais ao redor, tá certo? Então, o nome desse tipo de molécula a gente vai chamar aí de tetraédrica, tá? Tetraédrica, certo? Em que você tem aí esse tipo de estrutura acontecendo com o carbono. Geralmente acontece com carbono, acontece com silício, tá? Mas vão acontecer com os elementos da família 4A, tá? Os elementos da família 4A que tem quatro elétrons na última camada. Geralmente são esses elementos que vão ser os centrais e que vão ter essa possibilidade de fazer esse tipo de ligação, tá bom? Bem, antes de eu ir para o exercício, alguma pergunta, pessoal, sobre essas Sim, formas geométricas? é, nessa forma, esses dois da esquerda e da direita estão meio que empurrados para baixo. Igual o senhor disse na explicação do Sim, outro. exatamente. Agora, por que isso aconteceu aí? Não Que eu pelo quero átomo saber. central, Israel. Se você observar, olha a quantidade de elétrons que tem no cloro, certo? A quantidade de elétrons que tem no cloro. Isso faz com que esses elétrons causem uma organização diferenciada. Tem algumas pessoas que, por dificuldade de ter esse entendimento, acaba colocando a forma geométrica da seguinte maneira. Deixa eu colocar aqui para você. Ó, acaba colocando assim, por exemplo, C, que é o carbono central, aí coloca Cl, aí Cl, aí do outro lado Cl, Cl. Coloca ele com ângulos de 90 graus, tá entendendo? A princípio, né, para começar um entendimento, tá, a gente até aceita que seja colocado assim, justamente porque ainda está amadurecendo a ideia, está tentando entender, então quanto a isso não tem problema. Mas com o passar do tempo, a pessoa tem que entender que esses átomos não é só o átomo interno que vai influenciar nessa organização desses ângulos, como também os átomos externos, principalmente quando tem uma quantidade maior de elétrons, tá certo? Então, eles forçam uma organização melhor, tá? Sempre tem uma base, é como se eles fossem feita essa figurinha que vocês estão observando aí, colocada no chão. Então, para que eles possam se fixar, para que eles possam ter um apoio maior, sempre há uma quantidade de elétrons, de elementos, né? Mais abaixo e outra mais em cima. Então, por exemplo, se você tem, deixa eu colocar aqui, pronto, aqui fica melhor. Ó, se você tem, por exemplo, só HCl, tá? Então, HCl são dois elementos, ó. Eles vão ficar nessa estrutura mesmo, não tem o que fazer, tá certo? Ou se for, por exemplo, HH, são dois elementos, não tem o que fazer, tá bom? Já quando você tem aí a situação de ter mais elementos, três, por exemplo, água, então você já tem, no caso da água, essa inclinação devido aos elétrons que estão presentes aí no oxigênio. Mesmo o hidrogênio não compartilhando esses elétrons, não sendo dele, tá? Mas o oxigênio, os elétrons que estão em oxigênio, como a molécula, o átomo de hidrogênio é muito leve, aí empurra um pouco para baixo, tá certo? Acontece isso. Aí, ó, se for o CO2, você tem o C, dupla O, dupla O. Não tem como isso ter inclinação por conta dessas duas ligações duplas que vocês estão vendo aí. Então ela dá um enrijecimento, né? Ela deixa mais rígido isso e não permite essa angulação, tá? Mas aí quando você já tem três elementos, por exemplo, nitrogênio, aí você já tem, ó, dois para baixo e um para cima.
já tem a modificação, tá certo? Outro, se fosse, deixa eu ver aqui, outro, PCl3, você teria o fósforo, aí cloro, deixa eu só ajeitar aqui, cloro, cloro e cloro. Aí você já tem um ângulo diferenciado. Aí se você for colocar mais outro elemento, tá? Ao invés de ser quatro, foram cinco elementos, aí você já tem o quê? Né? Você já tem, por exemplo, carbono, aí você tem aqui, ó, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio para cima, hidrogênio. Já vai ficar uma parte para baixo e um só para cima, tá? Então, essa angulação, essa inclinação parte de três, é, de três elementos, como você está vendo aqui da água, certo? Que tem elétrons livres, e com quatro elementos vai ter, com cinco elementos vai ter angulação, com seis elementos, e aí quanto mais elementos agora tiver, vai ter angulação. Ok? Alguma dúvida? Não. Então, vamos seguir. Deixa eu voltar lá que eu cliquei errado aqui. Pronto. Então agora vamos exercitar um pouquinho, tá? Com algumas questões, para as dúvidas vão surgindo e aí a gente consegue tirar essas dúvidas. Então aí eu tenho quatro fórmulas: H2O, NH3, CH4 e BeH2, tá? Ah, uma outra informação, essa questão desses ângulos aí, tá? Depois eu vou mostrar a tabelinha para vocês para indicar essa questão desses ângulos. Existem ângulos para esse tipo de ligação, tá certo? Existe ângulo. Então, é associado o ângulo ao tipo de ligação, ao tipo próximo de ligação, tá certo? Então, isso acontece. Mas a gente vai formar em ângulo, falar sobre ângulo um pouquinho mais na frente, tá certo? Além da geometria, a gente fala em ângulo. Mas vamos lá. Ele diz que essas fórmulas químicas têm esses ângulos que estão aí. Aí ele pergunta qual é o tipo de geometria associado. Então é interessante que você conheça a partir da fórmula, você possa. Antes a gente tinha os elementos, fazia a fórmula iônica, a fórmula estrutural e a fórmula molecular. Então é interessante que a gente faça o exercício do contrário. A partir da fórmula molecular, a gente consiga montar a fórmula estrutural e a fórmula iônica. Ah, professor, a gente vai ter que decorar. Na verdade, o que acontece é que você vai passar a ter algo é, corriqueiro, quer dizer, de tantos exercícios que você vai fazendo, de tanto que você vai vendo fórmulas moleculares, né, moléculas e montar a sua estrutura que você acaba aprendendo, tá certo? Mas no início é aquela pura e maravilhosa decoreba, tá certo? Porque aí não tem realmente como fugir, tá bom? Israel está perguntando se é a B. Estou respondendo, na verdade. Ah, tá. Certo. Beleza. Eu vou só mostrar a estrutura para poder, mas está certo mesmo. Eu vou mostrar a estrutura para poder indicar por que essa questão. Então, você tem aqui, ó, eu vou pegar água, H2O. A gente acabou de montar, né? Você tem aqui O, aí tem elétrons livres, aí você tem aqui hidrogênio e hidrogênio, certo? Então foi o que a gente viu. Ó, AX2, quer dizer, dois iguais. Se tiver livre, vai ser o quê? Angular, tá? Então não pode ser a letra D, nem pode ser a letra E. Vai ser realmente angular, certo? Esse outro, a gente viu que NH3, mostrei o exemplo para vocês, é o tipo AX3, onde você tem um nitrogênio, certo? Aí tem o hidrogênio e tem um pazinho de elétrons livres.
Então, AX3 com parzinho de elétrons livres realmente é piramidal, certo? A gente viu isso, é piramidal, tá certo? Se não tivesse o parzinho livre, era trigonal plana, certo? Não era piramidal, era trigonal plana. Essa CH4, você tem o quê? O central é AX4, em que eu tenho todos preenchidos, ó, todos preenchidos. Que foi a última que nós vimos, né? Chamado de tetraédrica. Deixa eu só ajeitar aqui. Eita, meu lápis está horrível. Tetraédrico. E a última, certo? A última, você consegue observar que eu tenho um BE2. É isso aqui. Não tem ligação sobrando. Aí ele vai ser o quê? Angular. Desculpa, linear. Ah, então é da A mesmo. Então a correta não seria a letra B, seria a letra A. Agora, por que, professor? Por que danado o senhor diz que é linear e não angular, né? Como Israel sugeriu, certo? Porque poderia ser os dois, angular ou linear. Mas por que que não é? Aí vem justamente a importância do ângulo, ó, tá? Do ângulo. Ó o ângulo aqui, ó. 180 graus. 180 graus, se você lembrar de geometria, é justamente o que a gente consegue dizer que é uma linha reta, né? A gente vai identificar como sendo uma linha reta, certo? Vai ter um ângulo aqui. Deixa eu ver se meu abençoado risca. Vai ter um ângulo aqui de 180 graus. Por isso que eu identifico, né, na dúvida se é angular, se não é angular, se é linear, se não é linear, você olha a molécula, a fórmula e o ângulo. Se a fórmula for essa daí, né, AX2, por exemplo, e o ângulo for 180, aí você pode ter a certeza de afirmar que é linear e não angular. Porque se fosse angular, ó a água é angular, olha o ângulo dela, ó, 105, 109, 110, 108, não dá 180 de jeito nenhum, por conta justamente que os elétrons faz com que o ângulo ele diminua, certo? Entre os átomos de hidrogênio, faz com que diminua. Enquanto que a angular, a linear não, a linear sempre vai ser 180 graus. Alguma pergunta, pessoal? Então a resposta é só ver o ângulo. Toda vez que for um ângulo raso, quer dizer que é linear. Exatamente. Só que aí nem sempre vem, Israel, o ângulo, É, tá complicado. entendeu? Nem sempre vem um ângulo. Mas por que que vem um ângulo aí? Porque você precisava ter essa informação para tirar a dúvida. Porque, por exemplo, você não é obrigado a conhecer o berílio. Você não é obrigado a saber que o berílio ele está na coluna 2A, porque senão você era obrigado a decorar a tabela periódica. Tá entendendo? Então, uma questão dessa de vestibular, no Enem, por exemplo, se ele não colocasse o ângulo, a questão estava passível de ser anulada. Porque você não pode obrigar, por exemplo, um aluno a ter que decorar tabela, gráfico. O aluno ele precisa interpretar. Ele tem que saber interpretar as informações de uma tabela, ele tem que interpretar as questões de gráfico, ele tem que interpretar as questões, certo? De exatas como um todo, física, química, matemática. Mas decorar tabela, decorar gráfico, isso não, certo? Porque, na verdade, a gente, quando muitas vezes o aluno, quando ele pensa em gráfico, quando ele pensa em tabela, quando ele pensa em algum tipo de expressão que geralmente é usado na matemática,
ele pensa que é só usado de forma específica da matemática. E não, não é. Nós podemos, isso é chamado dos distratores, né? De matemática, os distratores matemáticos, que são determinadas situações em que você tem, que é da matemática, normalmente é da matemática, mas você observa que é usado em outras disciplinas. Outras disciplinas, professor? Como assim? Por exemplo, quando você pega um gráfico em história, você tem lá a disciplina de história e você tem um gráfico mostrando como foi o crescimento, por exemplo, a expansão, né, do Império Romano. Então, quando ele mostra o gráfico da expansão do Império Romano, certo? E depois o declínio desse gráfico, aí você faz, poxa vida, como é que pode um gráfico em história, mas gráfico é de matemática, mas faz parte, tá entendendo? Você tem que entender como, você tem que aprender a interpretar, mesmo que não esteja numa disciplina de matemática. Então, em química, por exemplo, tem muito isso. Em química, em física, tem muita tabela, tem muito gráfico. Não é matemática, mas aí é da mesma área, tá? Mas, por exemplo, nada impede que você encontre uma tabela de informações em português, certo? Uma tabela de informações em português ou em inglês, por exemplo, né? Mostrando uma tabela mostrando o uso do verbo to be em inglês, por exemplo, tá bom? Ou em português, mostrando uma associação. Então, isso é a aplicação de distratores da matemática em outras disciplinas, certo? Deixa eu apagar aqui. E aí, vamos lá. Então, a alternativa correta, letra A, como a gente já tinha visto. Vamos lá. De acordo com a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, os pares de elétrons em torno de um átomo central se repelem e se orientam para o maior afastamento angular possível. Considere que os pares de elétrons em torno de um átomo central pode ser uma ligação covalente, simples, dupla ou tripla, ou simplesmente um par de elétrons livre, né, sem ligação. Só um segundinho. Pronto. Com base nessa teoria, é correto afirmar que a geometria molecular do dióxido de carbono, o que é o dióxido de carbono? Dióxido de carbono é o CO2. Deixa eu só apagar aqui, só um segundo. Dióxido de carbono é o CO2. Então, vocês acham que a molécula de CO2 vai ter que tipo de geometria? Eu acho que é ou angular ou linear, mas eu não sei qual. Aí é justamente isso. Se fosse simplesmente, se você não conhecesse a molécula e fosse para informar, realmente você ia ficar na dúvida. Tá vendo que não tem um ângulo, né? CO2 não tem um ângulo. Mas por que que eu pedi para você dizer? Porque nós vimos lá, né, no AX2, eu mostrei para vocês. Que eu disse o quê, ó? Que o carbono é da família 4A, então ele vai ter duas ligações com o O, duas ligações com outro O, e não tem elétron livre sobrando. E aí, já dá para identificar? Dá, é linear. Exatamente, linear. Então a alternativa correta é letra D, linear. Só um segundinho, tá, pessoal? Bem, pessoal, vamos lá.
bem, então com isso, a alternativa correta aí, né? Ó, a estrutura montada, como eu mostrei para vocês, tá bom? E a resposta, né, vai ser justamente letra D, tá? Pois é, Zé, tem só tu participando. Isso o restante aí tá calado, que parece que tá dormindo, né? Foram dormir esse povo. E deixou só nós dois aqui, não é possível. Próxima, diz assim, terceira questão. Eu vou acabar colocando aí ponto de participação, né? Para quem está colaborando, para aumentar a nota, e os outros que estão calados, eu vou tirar. Não dá certo assim, pessoal? Ah, no instante tá aí, né, Franco? Zé Henrique falou também. Aí começa o povo a acordar. Opa, tô aqui, né, Rebeca? Eu sei, pessoal, tô zoando com vocês, tô brincando. Certo? Eu sei que vocês estavam aí. Mais para perturbar, para ver se movimenta um pouquinho, já que Israel atiçou. Deixa de resenha, José, deixa de tua resenha, que tu não magoou, não. Então vamos lá, vamos continuar. Mas quando vocês puderem, participem, tá? Participe, não é, Rebeca, drama, é o dramático. É assim mesmo. Eu quero ver esse povo ficar calado quando a gente for para a aula presencial, né? Aí eu quero ver a resenha. Sim, então voltando. Terceira questão. O gás SO2, tá? O gás SO2 possui moléculas. Aí ele diz aqui: esse SO2 ele vai possuir moléculas de que tipo? Linear, com ângulos teóricos de ligação igual a 120, em que há ligações entre dois átomos de oxigênio. Então, qual situação Aí eu você pode dizer que é a correta aí? não sei se é angular ou linear, mas tipo, se não fosse nenhum dos dois, seria a C. Então é a D ou a E? A Resposta. deu a E. Então, a gente tem que pensar o seguinte: para resolver uma questão desse tipo, né, vamos colocar sempre, de vez em quando, fazendo associação com o Enem, tá bom? Então, para colocar uma questão desse tipo do Enem, ele tinha que fornecer, ele tinha que informar que o enxofre tem número atômico, né? Vou colocar melhor aqui, escrever com vermelho. Ele tinha que ter colocado o enxofre com número atômico 16 e tinha que ter colocado aqui o oxigênio com número atômico 8. Ele tinha que ter colocado isso. Por quê? Porque a partir daí você consegue montar a estrutura do SO2, tá bom? Sem essas informações, ele dizer para vocês, ó, o oxigênio tem número atômico 16. Aliás, o enxofre tem número atômico 16. O oxigênio tem número atômico 8. Ele não precisa da tabela periódica, mas se ele não fornecer isso, tá? Aí para você decorar fica complicado. Realmente fica complicado. Porque, na verdade, o SO2, a gente já viu, né? Lá em ligação covalente. Ele vai formar uma ligação, né? Do tipo dupla O com uma dativa O, certo? E vai sobrar aqui os pazinhos de elétrons livres, tá? É isso que vai acontecer nessa situação. Porque, claro, como isso é só um exemplo, aí você poderia ir na tabela periódica, olhar qual seria o número atômico, fazer a distribuição e montar essa estrutura, para você ter a certeza, né? Mas se fosse numa prova, eu tinha que fornecer pelo menos a tabela periódica ou o número atômico. Caso contrário, para você decorar, ficava complicado. Fala, Israel. Se tem dois X em cima, aí em cima, por que não desceu? Já que eles angulariam? Por que ele não desceu? Sim, usa.
Não, eu só montei a estrutura. Entendi agora o que você quer dizer. Na Hum, verdade, ela seria. Deixa eu só colocar aqui. angular, eu acho. Ela seria. Porque eu não coloquei de propósito para você perceber se era angular ou não. Mas na verdade, ela deveria ter sido assim. Ó. Cadê? Opa. Já ia botar com duas dativas. Que aí desce só de um lado, né? Porque a dupla ela não vai descer, não. Só desce de um lado, que é a dativa. Tá? Ligação dupla, ligação tripla, ela não cria essa angulação, não. Então é como se ele desse uma inclinada, tá certo? Então de cara você já sabe que ela não é linear. Mas por que que você sabe que não é linear, tá? Porque de cara você vê que tem esse ângulo, né? Devido à presença aí dessa ligação, né? Desses elétrons sobrando. Então o um não dá certo. Então se o um não dá certo, você já elimina a letra A. Tá? Outra, certo, que você pode perceber, tá? Qual é o ângulo que vai formar, né? É o que eu não passei para vocês, que eu vou passar agora, né? Pelo menos para você ter uma ideia em relação a ângulo, tá? Então, o que acontece? Linear, o ângulo, eu vou botar geometria e ângulo, tá? Então, só para a gente ter uma ideia. Geralmente, pode ter alguma variação, mas geralmente vai acontecer isso que eu vou colocar aqui para vocês. Quando a geometria for linear, o ângulo vai ser de 180 graus, certo? Quando a geometria for trigonal plana, o ângulo aqui vai ser de 120 graus. Quando a geometria for tetraédrica, certo? Vai ser 109 graus e 28 minutos. Sempre será. Esses são os fixos, certo? Esses são, esses são os fixos que geralmente, certo? Vocês podem encontrar na geometria, certo? Aí tem outro professor que você pode, por exemplo, citar? Tem. Deixa eu só colocar aqui que eu vou mostrar, vou dizer para vocês, para ficar mais tranquilo de. Pronto. Então, linear 180, trigonal 120, tetraédrico. Aí, quando eu tiver, né, tem uma outra situação. Eu posso ter esse é o mais conhecido, esses são os três fixos mais conhecidos. Aí tem outros que não é muito comum, certo? Não é muito comum. Por exemplo, a bipiramidal trigonal, que são duas pirâmides, uma em cima da outra, certo? Com base triangular, certo? Com meio triangular. Aí vai ter
120 graus, são dois ângulos. 120 graus e 90 graus. Certo? Mas isso é um caso especial, tá? São casos especiais. Mas eu estou colocando aí a título de curiosidade, tá bom? Aí tem outro também que é a octaédrica. Octaédrica. A octaedra é 90 graus, certo? A octaédrica você tem 90 graus. Então, esses são casos especiais que você pode ter, tá bom? Eu vou só tirar um print, porque isso aqui eu vou mandar para você. Essa última é um AX8. Sim, a X8. Nossa, 8 coisas. Eu tirei um print para mandar para vocês. Aí tem uma outra situação, certo? Em que você pode ter de forma diferenciada, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Eu já tirei o print, eu vou mandar para vocês. Então, vou só apagar aqui para colocar o restante, tá? Aí eu vou mandar esse print que eu fiz com essas informações para vocês logo mais quando eu for postar a aula, tá? Eu só terminar aqui, pronto. Uma outra situação que você pode encontrar, tá de vermelho agora. Uma outra situação que você pode encontrar, por exemplo, é angular. Que justamente vai casar com aquela informação que a gente está pedindo no exercício. Porque lá tem angular igual a 120 graus. Na verdade, angular nunca vai ser 120, porque 120, certo? É trigonal plana. Angular sempre vai ser menor que 120, sempre. Então, aquela informação que diz, angular é 120 graus, está errada. Sempre vai ser menor que 120 graus, tá? Sempre. Aí tem outro, pirâmide trigonal, que a gente falou, né? Pirâmide trigonal. Pô, pirâmide. Então, o ângulo da pirâmide trigonal vai ser 107 graus e... Não, 107,5 graus, certo? Pirâmide trigonal. Eu estou fazendo isso para vocês, mas para você ter um material em que vale ajudar nessa situação, tá certo? Vale ajudar nisso aí, mas eu vou ver se eu mando um material complementar para vocês com essas e outras informações, tá bom? Como faltam três, deixa eu mostrar outro para vocês. Ah, tem caso, um caso específico, né? Eu disse que angular é menor do que 120. Mas se eu pegar, por exemplo, água, para provar que é menor do que 120, água, né, que é o H2O, ele vai ser 105 graus Celsius, tá? 105 graus Celsius, de forma específica, né? E aí você tem outras situações, você tem outras substâncias que você vai ter ângulos diferenciados, ângulos específicos, tá bom? Mas eu vou mandar uma tabelinha, uma informação para vocês, para que vocês possam ter algo específico de geometria e de ângulo, tá? Nem que seja a título de curiosidade para vocês terem algo a mais, tá? Eu vou tirar print daqui também. Opa, nossa, tirou print, ainda bem. Ainda bem que tirou print. Pronto. Então, aqui nós podemos dizer que não é linear, não forma ângulo de 120, que a gente viu que era só pirâmide, né? Pirâmide não, trigonal plana. Então,
há dois oxigênios, a ligação entre dois oxigênios. Sim, então a resposta correta aí vai ser a terceira, tá? A terceira, letra C. Alguma dúvida, pessoal? Então aí, ó, tá a estrutura, tá certo? Olha o ângulo que ele mostrou aí, 120 graus, certo? Mas esse ângulo não está correto. Esse ângulo está errado. Ele disse que é só a 2. Então, se ele está dizendo que é só a 2, essa questão não tem nenhuma certa. Por quê, professor? Porque ele não forma ângulo de 120 graus, tá? Por que não forma ângulo de 120 graus? Pelo seguinte fato: você tem um enxofre, ele colocou aqui, e se você observar, cadê? Ele colocou aqui como tendo essa ligação e essa outra ligação aqui. Ele colocou o enxofre com dupla O e a ligação dativa como sendo fixa, certo? Como sendo fixa. Só que essa ligação dativa, ela não é fixa, tá? Ela é muito frágil, essa ligação dativa. Se você observar, esse pazinho de elétrons que ele está mostrando aqui em cima, ó, esse pazinho de elétrons que está mostrando em cima, do lado da dupla, ele não vai influenciar. Não vai influenciar. Mas do lado da ligação dativa, que é mais frágil, com certeza ele vai influenciar. E o ângulo não vai ser de 120, tá? Esse ângulo aí não vai causar um de 120. Então, essa seria o tipo de questão que seria passivelmente propícia a um debate muito intenso e provavelmente iria ser numa questão de Enem anulada. Quando você vê assim, eu não sei se vocês já perceberam, depois do Enem, né, quando vai sair o gabarito oficial, sempre tem alguns questionamentos, sempre tem alguns alunos que entram na justiça para anular determinada questão. É por esse motivo que aí a universidade, né? O Enem, por exemplo, a organização do Enem, coloca como verdadeira e, na verdade, deixam brecha para algumas coisas que, na verdade, não acabam sendo falsas. Tá entendendo? Então, isso acontece bastante, comumente. Quase todo ano tem esse tipo de coisa acontecendo. Tá? Então, vamos continuar. Sim, sobre ligações, há alguma dúvida a mais? Minha dúvida é só de como que organiza essas vou chamar essas bolinhas. Certo. Porque, Os tipo, elétrons, né? o senhor disse que esse da esquerda é uma didática, eu acho, e esse outro, ele é fixo. Mas como é que eu sei que é assim, para poder desenhar? Como é que você sabe que é fixo e como você sabe que vai ter inclinação? É, Pronto. Vou mostrar para você aqui, ó. Então, como é que você sabe que vai ter inclinação ou não vai ter inclinação? Eu vou pegar o oxigênio, tem número atômico 8, e o hidrogênio, que tem número atômico 1. Então, a primeira coisa que eu faço é a distribuição. 1s2. Minha caneta tá horrível. Deixa eu apagar aqui. 1s2. Eita. Tem que comprar uma urgentemente. Tá limpada, não. Pronto. 1s2, 2s2, 2. Oh, Jesus. 2p4. Certo? Então eu sei que na última camada, que é essa daqui, eu vou ter o oxigênio com 6 elétrons. 2, 4, 6. E o hidrogênio, ele só tem um S1. Ele só tem um elétron, precisa de mais um, tá? Então, o oxigênio eu vou ter aqui com um elétron.
Aí, como eu preciso de 8 o oxigênio, eu vou colocar outro elétron. Aí você pergunta, professor, mas o senhor já colocou inclinado. Por que que o senhor já colocou inclinado? Aí é justamente aquela explicação que eu dei, Israel. Porque, ó, como tem os pazinhos livres, eu já faço a inclinação. Deu para entender? Entendi. Uma outra forma é você olhando uma tabela periódica. Eu tenho uma tabela periódica, aí ele diz o seguinte, ó, eu tenho aqui carbono, eu tenho um carbono, que é da família 4A, e tenho, vamos colocar, hidrogênio. Não, vamos colocar cloro, que é da família 7A. O que é que você consegue ver a partir de uma tabela? Se o carbono é da família 4A, ele tem 4 elétrons na última camada. Se o cloro ele é da família 7A, ele tem 7 elétrons na última camada. O carbono precisa de 4 para chegar em 8, e o cloro que tem 7 precisa de 1. Tá? Eu não vou colocar os elétrons do cloro, não. Mas eu sei que o cloro ele tem 7 elétrons, ó, cada cloro. Então isso não vai deixar ele retinho assim. O que é que vai acontecer? Você vai ter o carbono. Deixa eu apagar isso. Você vai ter aqui o carbono, aí cloro, cloro, cloro e cloro, como eu falei para vocês. Então não é obrigado você fazer a distribuição. Se você souber qual é a família, você consegue organizar isso aí. Deu para entender? Sim, Mais agora alguma tá pergunta, de pessoal? boa. Diz, Israel, pode falar. Ia perguntar mais alguma coisa? Não, Pronto. Então vamos lá. Dando sequência ao próximo assunto, nós temos a polaridade das ligações. É o segundo assunto. O que é polaridade das ligações? É você observar uma molécula e classificar se ela é polar ou apolar. Qual a diferença entre molécula polar e molécula apolar? A diferença é bem simples. Molécula polar tem dois polos diferentes. Um lado é positivo, outro lado é negativo, certo? Professor, quando é que eu sei que um é negativo e outro é positivo? Quando um lado tem mais elétrons, vai ser negativo. Quando o outro tem poucos elétrons, ele vai ser positivo. Então, isso é uma molécula polar. Uma molécula apolar é uma molécula que tem nos átomos a mesma quantidade de elétrons. Ou seja, os dois, se tiver muito elétron, vão ser negativo, vai ter os dois polos negativos. E se os dois tiverem poucos elétrons, os dois vão ter polo positivo. Então, se os polos forem, né, os lados, digamos assim, da molécula, se tiver dois lados positivos ou os dois lados forem negativos, eu vou dizer que a molécula ela é apolar. Significa que é sem polaridade, sem polos diferentes. E se eu tiver uma molécula com um lado com mais elétrons e outro com menos elétrons, eu vou dizer que a molécula é polar porque tem polaridade, porque um lado tem mais elétrons e outro tem menos elétrons. Como assim, professor? Vamos lá. Vê esse HCl aí. Olha a quantidade de elétrons que o cloro tem. Então, ele tem 7 elétrons, né, na sua estrutura. Então, como ele tem excesso de elétrons, ele vai ter carga negativa. Olha o que acontece com o hidrogênio. O hidrogênio ele só tem um elétron, ele tem poucos elétrons comparado com o cloro.
Então, quem tem poucos elétrons, ele vai ser polo positivo. Então, como a molécula tem um lado com muito elétron negativo e tem o outro lado com pouco elétron positivo, eu vou classificar essa molécula como sendo polar. Ou polar. Ficou claro isso? Sim. Aí você pode dizer, professor, e nesse caso aí, como é que seria uma apolar? Eu vou mostrar para vocês já. Se eu tiver, por exemplo, hidrogênio e hidrogênio, os dois têm um elétron, certo? No caso, a molécula vai ser HH. Os dois têm um elétron. Então, se os dois têm a mesma quantidade de elétron e a mesma quantidade de elétron é pequena, certo? Então, eu vou ter só positivo. Ó. Por isso que vai ser apolar. Mas vamos pegar outra. Vamos pegar cloro, que tem 7. E eu tenho um outro cloro, que também tem 7. A molécula vai ser cloro, cloro. Os dois lados da molécula, os dois têm muito elétron. Então, os dois vão ser negativos. Como os polos são iguais, apolar também. A partir de quantos. Ah, eita, esqueci o nome desse agora. Tipo, quantos X desses é considerado muito e quantos são Elétron. poucos? É. Oi? A partir de quantos elétrons são muitos e a partir de quantos são poucos? Um, dois, três, quatro, você pode considerar pouco. Cinco, seis, sete, você pode considerar muito, Entendi. certo? Então, todos esses exemplos que eu mostrei para vocês são exemplos de polaridade com moléculas diatômicas. Ou seja, eu estou mostrando com moléculas de dois elementos químicos. Se os dois elementos químicos forem iguais, eu vou classificar a molécula como apolar. É uma forma de você classificar sem botar estrutura. Então, se eu tenho dois elementos apenas na molécula, só dois, se esses dois forem iguais, classificação apolar. Se os dois elementos, certo? Como eu estou mostrando isso aí, HCl, são dois apenas e os dois são diferentes, então, se são diferentes, tem quantidade de elétrons provavelmente diferente, por isso eu vou classificar como polar. Então, resumindo, dois elementos apenas. Se forem iguais, apolar. Se forem diferentes, polar. Deu para entender? Hein, povo? Deu para entender? Essa parte final, Paulo? Ah, tá. Então, o que eu disse foi o seguinte: se você tiver dois elementos, certo? Se esses dois forem iguais, apolar. Se esses dois forem diferentes, polar. Deu para entender agora? Isso eu estou falando, essa definição você vai usar apenas para a situação de você ter dois elementos químicos, só dois, molécula diatômica, tá? Se forem três ou mais, aí a gente vai ver como vai organizar. Então, cloro é mais eletronegativo, ou seja, tem mais elétrons, por isso que fica com carga negativa, né, que é chamado momento diatômico, né? Ele vai ser negativo.
E o outro hidrogênio que tem poucos, comparado com o cloro, você vai dizer que ele vai ser positivo, tá? Então, como tem polo positivo e polo negativo, numa mesma molécula, eu vou dizer que vai ser polar, né? Então, ele diz aí, a ligação entre cloro e hidrogênio é polar. Por que que é polar? Porque um lado é positivo, outro lado é negativo. Aí esse é o tipo que eu tinha mostrado para vocês, né? Eu tenho dois átomos, porém esses dois átomos são iguais. Então, os dois átomos de mesma eletronegatividade, no caso aí são os dois positivos, eu vou dizer que ele é apolar, que ele não tem polaridade, que ele não tem os polos diferentes, os lados com polaridade diferente. Tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês como vocês podem classificar polar ou apolar se for mais, tá, de dois elementos, né? A gente fala o seguinte: a polaridade de uma molécula que possui mais de dois é expressa pelo resultado do momento dipolo, né? O vetor do momento dipolo. Como é que é isso? Se ele for nulo, a molécula é apolar. Caso contrário, a molécula é polar. Então, a gente vai entender o que é isso daqui a pouquinho. Então, o que é que eu tenho que entender? Que se esse vetor do momento resultante ele for nulo, quer dizer, se a parte positiva se anular com a parte negativa, eu posso dizer que ele é uma molécula apolar. Se não se anular, eu posso dizer, classificar como molécula polar. Nesse caso, como é que eu vou saber? Vamos lá. Ó, eu tenho. Deixa eu explicar, antes de mostrar para vocês, é melhor eu explicar de forma mais simples, vocês vão entender melhor. Então vamos lá. O que é que eu tenho que observar? De forma simples. Tem falado dessa história de vetor, resultante, não sei o quê. Vamos lá. Olha quantas ligações eu tenho aqui. Duas ligações. Olha quantos elementos iguais eu tenho ligado ao carbono que está no centro. Quantos elementos iguais eu tenho? Dois elementos iguais, né? Que aí eu vou chamar de ligantes. O que é que acontece? Quando esses átomos que estão ligados ao átomo central, quando o número de ligação for igual à quantidade de elementos, eu vou dizer que a molécula ela é apolar. Se por acaso fosse diferente, eu ia dizer que era polar. Isso, Paulo, é linear. Como assim, professor? Não entendi. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem melhor. Ó, mostrei lá o CO2, C dupla O, dupla O. Certo? Então, o que acontece? Ó, eu tenho duas ligações e tenho dois ligantes. Como 2 é igual a 2, eu posso dizer que é apolar. Vamos agora mostrar outro. Eu tenho água. Água eu tenho oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. Aí tenho aqui, ó, elétrons livres. O que é que acontece? Olha quantos pares livres e ocupados eu tenho. Um, dois, três, quatro. Quatro pares ocupados ou livres. E quantos ligantes? Dois ligantes, ou seja, quatro é diferente de dois. Por isso que é polar. Dúvidas? O ângulo apolar, ele sempre vai ser linear. O ângulo. Não, vou mostrar outro agora que não vai ser linear. Eu tenho carbono
hidrogênio, 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 hidrogênio. Eu tenho uma tetraédrica, tá? Uma tetraédrica. Então, tem, ó, uma, duas, três, quatro ligações, certo? Então, tenho quatro ligações. Olha quantos ligantes iguais eu tenho. Um, dois, três, quatro. Então, eu tenho 4 igual a 4. Se é 4 igual a 4, apolar. Ok? Alguma dúvida disso aí que eu falei? Tirar print. Deixa eu mostrar um outro exemplo. Agora, veja a seguinte situação, pessoal. Olha a seguinte situação. Eu tenho aqui carbono, aí tenho cloro, cloro, cloro e hidrogênio. E aí, você vai classificar. Deixa eu só ajeitar isso. E aí, você vai classificar. Vai ser polar ou apolar? Exatamente, Paulo. Polar. O que é que vai ser polar? Ó, um, dois, três, quatro nuvens. Eu vou chamar de nuvem, digamos assim. Certo? Quatro nuvens. Aí, quantos iguais eu tenho? Iguais. Um, dois, três. Ou seja, quatro é diferente de três. Por isso que é polar. Deu para entender? Vou botar outro. Eu vou colocar nitrogênio. Eu tenho H, H, H e os elétrons. E aí, polar ou apolar? Polar. Por quê? Porque só tem as ligações de baixo e o de cima tá ocupado. Não, você Foi. conta tudo, tá? Conta tudo. Conta. Um, dois, três, quatro. Tem quatro nuvens. Quantos iguais? Três. Então, quatro é diferente de três. Você classificou certo. Foi só a explicação que polar. Entendeu por que foi polar? Uhum. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Vamos lá concluir. Então, veja só. Então, nesse caso aí, No ó. chat ali só, tem gente com dúvida. Oi? Tem gente com dúvida. Quando pode ficar apolar? Quando dá igual, Franklin. Quando a quantidade é igual. Né? Como eu mostrei para vocês. Ó aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. O que é que acontece? Eu tenho, ó, duas nuvens. Duas. Quantos ligantes eu tenho iguais, ó? Um, dois. Como dois é igual a dois, apolar. Como está escrito aqui, ó. Não Beleza? são quatro ligações, não. Ligações? Não, são duas. Não importa se é dupla, tripla, mas entre um e outro só tem um tipo de ligação. Ah, tá. Mesmo que seja simples, dupla, tripla, mas é só um momento de ligação, um momento. Mesmo que seja, que tenha uma, duas ou três. Deu para entender? Uhum.
É o que eu chamo de nuvem. Então, tem uma nuvem de elétrons entre o carbono e um oxigênio, e uma nuvem do outro lado entre o carbono e o outro oxigênio. Então, eu conto como nuvem, independente se são elétrons livres, ligação covalente simples, dupla ou tripla. Aí, essa situação é justamente o que eu tinha mostrado para vocês de água, certo? Por que que isso vai acontecer? Porque eu tenho aqui. Ele está mostrando na forma de ângulos, por isso que eu resolvi mostrar de forma mais simples de vocês poderem entender, né? Sabendo, ele mostra como momento resultante, tá certo? Esse momento resultante eu acho que é meio complicado quando a gente coloca ângulo para você identificar se o ângulo é igual, se o ângulo é diferente, tá certo? Nesse caso aqui, os dois estão indo para fora. Por que que os dois estão indo para fora, professor? O ângulo está sendo para fora, porque ele vai ser direcionado para onde tem mais elétrons. Então, se os dois estão indo para fora, estão se anulando, é um de cada lado. Se você lembrar de ângulo, você lembrar lá do estudo de ângulo de física, você vai ver quando tem ângulo sendo direcionado em linha reta, direcionado um para cada lado, um vai subtrair o outro. Quando o ângulo está do mesmo lado, os dois na mesma direção e no mesmo sentido, está somando. Quando forma um triângulo, aí aplica triângulo retângulo. Vocês lembram disso? Nesse caso aqui, os dois estão aplicando para dentro. Como os dois estão aplicando para dentro, formam um triângulo, ó, um triângulo retângulo. Aí, lembra de triângulo retângulo? A hipotenusa ao Sim. quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso vocês veem lá em matemática, em triângulo retângulo, e vem em física também, quando vocês vão trabalhar de forma específica. Aí também vê isso aí, aonde? Ah, seno, cosseno e tangente, quando vocês vão estudar lá na matemática. Mas aqui é por isso que eu não mostrei dessa maneira, tá? Porque eu sei que podia complicar. Então é por isso que eu preferi mostrar dessa forma, com nuvens eletrônicas. Eu acho que ficou mais simples de vocês entenderem. Não, eu não vou pedir, Israel, essa parte de ângulo, não. Tá? É por isso que eu expliquei na forma de nuvem eletrônica. Como eu disse, eu acho mais simples de vocês entenderem do que Foi bem mostrando mais com ângulo simples. assim. Hã? Foi bem mais simples. Eu acho mais simples de você entender, tá? Acho que dá para resolver pelo menos uma questão aí. A figura mostra modelos de moléculas com suas ligações covalentes, tá? Então, analise a polaridade dessas moléculas, sabendo que tal propriedade depende da diferença da eletronegatividade, forma geométrica, certo? E classificar, eu quero que quais são polares. Então, de cara, você já consegue identificar uma situação obrigatoriamente polar. Qual é o que você de cara vai D. identificar como polar? A D, Qual? a última lá. Por que a D, Israel? Porque só tem um, ótimo molécula. É Não, uma bolinha cinza aí. são dois átomos. Mas, Todas as vezes que são dois átomos, mas só tem uma eles ligação, não? têm uma ligação, exatamente. Aí, quando só tem dois átomos, o que é que eu tenho que observar? Eita, não sei não. Se são iguais ou se são diferentes. Se são iguais, apolar. Se são diferentes, polar. Não foi isso que eu disse? Nesse caso, eles parecem ser diferentes pelo tamanho. Exatamente. Então, se são diferentes, é o quê? São polares. Não é apolar, é Exatamente. polar. É Isso. polar. Então, isso aqui vai ser polar. Então, como eu quero. Eita. Como eu quero as polares, então eu já sei que a D é polar, eu já elimino a letra A e a letra B. De cara, eu já elimino duas aí, só para saber isso. Outra coisa, essa letra B se parece muito com quem? Está em linha reta, está no mesmo ângulo, um ângulo só, e se parece com quem? Com que molécula? CO2? Exatamente. Tem um ângulo aí, ó, se você olhar de 180 graus. É linear, né? Com CO2. E o CO2 é o quê? Polar ou apolar? O CO2 é polar, eu acho. O CO2, quantas nuvens e quantos ligantes?
Ele tem duas nuvens, que é as Duas duas nuvens, ligações. certo? E quantos ligantes iguais? Duas também. Se tem duas nuvens e dois ligantes, é polar ou apolar? É polar. Não, apolar, quer dizer. Se anula. Isso, duas nuvens igual a dois ligantes, apolar. Ele se anula. Exatamente. Então, se é apolar, quase que não escrevia. Se é apolar, quase que não escrevia, não, não escreveu. Escreveu embaixo. Então, se é apolar, eu já posso eliminar o que tem B. Então, ficou aí entre a C e a E, certo? Então, na letra C tem ACD, na letra E tem CD. Então, eu tenho que testar o A. Se o A ele é igual ou não é igual. Se você observar, você poderia comparar essa molécula a que estrutura? NH4. NH4 ou Sim. CH4? É, eu acho que também vai. CH4. NH4 não forma não, menino. É CH4. O CH4, ele é polar ou apolar? Eu acho que é apolar, já que são iguais. Quatro nuvens, quatro ligantes, exatamente é apolar. Por isso que a É, resposta correta aí vai ser letra E. Ok? Gostaram da aula? demais. Conseguiram entender direitinho? Uhum. Beleza, então.